E aí, seus cômicos, tudo bom com vocês? Eu sou o André e bem-vindos a mais um vídeo. Bom, gente, é o seguinte, como eu tinha dito, saiu o episódio 4. Esse episódio foi um episódio muito confuso, em termos de variante, né? E já esse episódio parece muito com o filme de 2016 do Doutor Estranho. Sim, galera, eu vou falar pra vocês sobre esse episódio, né? Por causa que, tipo assim, esse episódio teve muita referência ao filme dele, né? Galera, lá em 2016, o Doutor Estranho, ele perdeu a mobilidade dele, da mão dele, lá em um acidente, né? E aí, em What If é um pouco diferente, mas é quase a mesma coisa, né? Por causa que nesse episódio, né? Nesse acidente, ele perdeu uma pessoa muito importante para ele, que era a paixão dele, que era a Christine Palmer, né? Por causa que essa Christine Palmer, ela trabalhava junto com ele lá no hospital em cirurgião plástico, né? E aí, quando ela morreu, ele tentou voltar no tempo muitas vezes, mas ele não conseguiu, né? Feito isso, a anciã, que é meio que a dona da parada lá do Doutor Estranho, né? Naqueles negócios de feitiço, ela chegou perto dele e falou: você não pode fazer isso porque senão vai fazer uma ramificação na linha do tempo e tal. Ele não queria saber, né? A versão dele alternativa que é a mesma dele, né? E aí, a primeira versão dele dessa linha do tempo, né, ele não queria fazer isso, mas a outra versão dele lá do presente, né, ele meio que se transformou em um vilão meio que tipo místico, né, vilão meio que possesso, por causa que ele foi lá numa biblioteca bem distinta, ele encontrou até um senhorzinho, né, antes ele era uma pessoa nova, depois ele virou tipo um ancião, por causa que, tipo assim, lá funciona um tempo diferente, por causa que o Doutor Estranho versão sombria, né? Ele leu vários livros e tal, ele não achou nada nesse negócio de viagem no tempo, que não acontecesse nada se mudasse a ramificação e tal. E o único livro que ele encontrou foi ganhar poderes, né? E aí é o seguinte, ele ganhou até que poderes bons, né? Tipo de pessoas, animais místicos, né? Sombrios e tal. E o último que ele meio que pegou foi um povo, né? Um povo de vários tentáculos, né? Por causa que ele foi a segunda vez lá, por causa que a primeira vez ele meio que foi morto por causa dele, e aí depois na segunda vez ele meio que pegou ele e aí o povo entrou dentro dele, né? E aí é o seguinte, e aí quando ele fez isso e tal, né? A anciã descobriu e aí dividiu dois Doutores Estranhos em uma única linha do tempo. Então existe nessa linha do tempo, existe dois Doutores Estranhos. Mas depois o Doutor Estranho, ele queria, né, conhecer o outro Doutor Estranho, o vilão queria conhecer o Doutor Estranho primeiro, por causa que ele queria pegar ele para se transformar, para fundir com ele, né? Para ele meio que salvar a vida dela. E aí a primeira versão do Doutor Estranho, que é o bonzinho, ele queria meio que derrotar o cara, mas ele não queria saber, o vilãozão. E aí, tipo, eles entraram em briga, os caras estavam brigando, soltando poderzinho, né? E aí a capa do Doutor Estranho bonzinho meio que foi destruída pela capa do mal, onde ele pegou uma capa de um inseto lá, não sei qual que inseto que era, e aí eles meio que brigaram. E aí esse bonzinho meio que morreu entrando dentro do corpo do vilão. E aí esse vilão meio que tipo destruiu a cidade, né? Por causa que ele salvou aquela mulher dele, né? A paixão dele. E aí ele encontrou até o Vigia, né? Por causa que o Vigia, ele só estava querendo só olhar, né? Por causa que ele não pode interferir. Ele só está contando para a gente a história de outras realidades. E aí ele ficou preso lá em um casulo, esse Doutor Estranho. E toda a cidade, né? O mundo inteiro foi destruído. Ele ficou meio que preso num casulo de cristal, uma prisão para ele. E aí, quando ele ficou preso, a história acabou, né? E galera, eu acho que, tipo assim, cara, eu gostei bastante desse episódio porque contou uma coisa muito importante sobre a nossa vida. Porque a nossa vida, é muito importante, então a gente tem que muito aproveitar ela, né? Por causa que isso que faz parte da vida, a gente cresce, a gente nasce, cresce e morre, entendeu? Então, isso faz parte da vida. Mas esse Doutor Estranho não queria saber e tal, entendeu? Então é por isso que esse episódio teve uma lição pra gente. A gente tem que sempre aproveitar a nossa vida, né? Enquanto, por exemplo, seu pai e sua mãe pode morrer algum dia, né? E aí ele vai deixar tudo para você seguir os passos deles, assim você pode fazer isso com o seu filho, daí seu filho pode fazer com o filho dele, o filho dele pode fazer com o filho, entendeu? Basicamente é isso, entendeu? Então é isso que esse episódio mostrou pra gente, cara, por causa que, assim,
esse episódio foi muito bom, tá? Como eu tinha dito, esse episódio foi um dos melhores episódios, igual o episódio passado que eu gostei também pra caramba. Então esses dois episódios foram muito bons, né? E eu não sei se agora, se vai continuação, por causa que lá em Arif apareceu uma foto lá do Peter Parker como Doutor Estranho. Será que esse Doutor Estranho vai ser a continuação desse episódio? Peter virando o Doutor Estranho? Será, cara? Eu não sei, por causa que, tipo assim, apareceu o Peter Parker, um novo símbolo dele, né? Não é a aranha lá do Tom Holland, é uma outra aranha diferente, por causa que a Marvel não pode usar os direitos do Homem-Aranha em Arif. Só o contrato dele é só no filme do Homem-Aranha. Só no filme do Homem-Aranha. Não tem nada a ver com o MCU, beleza? Não tem nada a ver. E aí, por isso que esse Homem-Aranha é diferente, não parece muito com o Tom Holland. E aí, esse Homem-Aranha virou meio que uma espécie do Mago Supremo. Será que vai ser a continuação dele? Será, mano? E galera, uma coisa que eu descobri lá no trailer, que esse Doutor Estranho pode ser muito aquele Doutor Estranho lá do trailer, né? Por causa que tem bastante referências parecidas lá do trailer desse episódio 4. Eu vou contar pra vocês agora. Galera, tem uma cena lá em trailer do Homem-Aranha no Way Home que aparece lá o Doutor Estranho lutando contra o Peter sem a capa dele, né? E eu acredito que esse Doutor Estranho seja o Doutor Estranho dessa realidade em Arif, né? Por causa que nessa cena os dois estão lutando e tal, e tem outro Doutor Estranho que tá usando uma capa normal, e aí ele fala pro Peter que ele tá vivendo duas vidas, né? E talvez esse Doutor Estranho, esse segundo, seja o mesmo, assim, mas com a capa. E tem uma outra versão do Doutor Estranho que aparece lá, que ele tá tirando a alma do Peter Parker do corpo do Homem-Aranha. Porque o Peter Parker ele tá encostando lá num cubo, lá, eu acho que um quadrado com símbolos lá do Doutor Estranho, lá do Agamotto. E aí o Peter tava encostando e aí, tipo, o Peter é arremessido. Então, eu acho que, tipo assim, pode ser alguma coisa relacionada ao episódio 4. E talvez o Doutor Estranho ele pode aparecer lá nesse novo filme do Doutor Estranho, por causa que o filme do Homem-Aranha vai ser continuação lá do Doutor Estranho 2, né? Então, eu acho que pode acontecer alguma coisa no filme do Multiverso da Loucura, por causa, já chama Multiverso da Loucura. Provavelmente o Doutor Estranho ele pode lutar com essa versão maligna, sombria. Então pode sim aparecer uma versão dele maligna, algo do tipo. Mano, comenta aqui embaixo o que você achou desse episódio. Se esse Doutor Estranho do episódio 4 tem muito a ver com esse trailer, por causa que muita gente tá falando que esse Doutor Estranho não é ele de verdade, por causa que o Doutor Estranho nunca iria deixar um feitiço assim do nada, né? Fazer um feitiço desse jeito, por causa que a única pessoa que faria isso é o Mephisto, né? Pode ter alguma coisa relacionada a esse filme. Bom, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que tenham gostado. Deu um trabalhão fazendo esse vídeo e tal, né? Então se inscreve no canal e deixa o like, cara, beleza? Então é isso, até a próxima. Falou e fui. Tchau, pessoal.